Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, estudando bastante, se cuidando bastante. Essa aula é uma aula do segundo ano do ensino médio. Eu preparei essa aula de forma diferente porque a minha ideia era fixar e revisar os conteúdos que a gente estudou até aqui do livro 2 e aí eu vou aproveitar essas questões que o livro traz do Enem e vestibulares lá do finalzinho, a partir da página 50. Então a gente vai fazer as questões junto aqui, alguns comentários sobre as questões. Espero que seja bastante produtivo, que dê bastante certo, tá bom? Então vamos lá. Na questão número 1, o subdesenvolvimento é uma realidade do sistema capitalista que atinge a maior parte dos países do mundo. Entre as suas características destacam-se. A gente está pedindo justamente para a gente falar, dentre essas respostas, características do sistema capitalista. Então, dependência econômica e baixo endividamento externo e interno? Não, pelo contrário. O endividamento externo e interno é bastante grande justamente por causa dessa dependência econômica. Predominância do setor primário na ocupação da população economicamente ativa. Setor primário é setor de agricultura, pecuária e extrativismo. Não, a gente tem uma predominância no setor secundário e principalmente no terciário, que é o de comércio e prestação de serviço. Grandes desigualdades sociais e concentração de renda? Sim, né, gente? Essa é a opção correta. Vamos eliminar as outras. Alto nível de instrução e qualificação da maioria da população? Seria maravilhoso que fosse verdade, mas não é, né? Pelo contrário, a gente tem uma disparidade, principalmente nos países subdesenvolvidos, em relação à instrução e qualificação de mão de obra. Alto índice de desenvolvimento humano e alta esperança de vida ao nascer. A gente está falando aí de subdesenvolvimento. Ou seja, esses países não têm alto IDH e justamente esperança de vida ao nascer é uma característica do IDH, né? Para ter um alto IDH, uma boa qualificação no IDH. Então, a resposta da número 1 era a letra C, grandes desigualdades sociais e concentração de renda. Na número 2, analise o gráfico a seguir. Nós temos um gráfico aí que vai falar, né, do IDH e do índice Gini. Lembrando que o índice Gini é um índice que mede contrastes, né? Compara justamente os 20% de mais pobres com os 20% mais ricos, ou seja, fala de concentração de renda, tá? Porque só falar de IDH não é suficiente para a gente observar uma realidade socioeconômica de um país. Então, com base na análise do gráfico, vamos às afirmativas. O Brasil, apesar de possuir um baixo índice de desenvolvimento humano, possui um nível de desigualdade social similar ao dos países desenvolvidos. O Brasil nem representa um baixo índice de desenvolvimento humano. Ele é intermediário, não é excelente, mas não é péssimo. Mas, quando a gente fala de desigualdade social, nós somos um dos piores do mundo, tá? Então, nem um pouco parecido dos países desenvolvidos. Então, essa é uma opção que não é verdadeira. A posição dos países emergentes no gráfico confirma a heterogeneidade socioeconômica desse grupo. Ou seja, justamente vários países emergentes que estão no gráfico mostram o quanto eles são diferentes socioeconomicamente. É uma verdade. Você tem vários países emergentes com realidades bastante diferentes. Na 3, o conjunto de países representados na parte superior do gráfico representa os melhores índices sociais. Na parte superior do gráfico, a gente tem também países bastante pobres, que não representam, não significa que tenham bons índices sociais, tá bom? É como se eu estivesse dividindo aí o pouco com muitos. Então, acaba que fica de forma igualitária, mas bem baixa. E na 4,
para a definição do desenvolvimento social dos países é necessário avaliar a relação inversa dos índices representados. Ela é verdadeira. Justamente, como eu disse, se compara os 20% mais pobres com justamente o inverso, com os 20% mais ricos, tá bom? Então, a opção certa era a letra C. Na 3, o Índice de Desenvolvimento Humano considera 3 fatores: escolaridade, saúde e renda per capita. Pessoal, estou olhando muito para baixo aqui no vídeo porque eu estou precisando ler do livro, porque eu não consigo ler aqui da tela, tá? Era mais só para exemplificar. Na elaboração do ranking de qualidade de vida entre as regiões da Terra. Aplicado ao Brasil, somente pode-se afirmar. Vamos às eliminações. Os estados com menores IDHs têm as melhores condições de vida, como Amapá, Mato Grosso e Alagoas. Não é uma verdade, tá? Não tem justamente esses são os com baixo IDH, não é também uma verdade, tem estados com mais baixo IDH ainda, e não é o que possui as melhores condições de vida. Na B, o sul de Minas Gerais vai registrar os piores índices sociais, pois faz parte do cinturão da seca. Não é o sul de Minas Gerais que faz parte do cinturão da seca, é o norte de Minas Gerais, tá bom? O IDH da região Nordeste é o único sem disparidades regionais entre as regiões brasileiras, ou seja, sem diferença. Também não é verdade. Você tem aí a área que faz parte do cinturão da seca, né? A área, essa área passa por muita disparidade socioeconômica, enfrenta muito problema econômico, enquanto, por exemplo, a área litorânea do Nordeste tem um desenvolvimento econômico bom e cada vez melhor, tá bom? Na D, o IDH decresce do sul em relação à Amazônia e do litoral sudeste em direção à região nordeste. Ou seja, no sul ele é alto e vai diminuindo em relação à Amazônia, e no litoral do sudeste ele é mais alto e vai diminuindo em relação ao nordeste. Essa é a opção verdadeira. E na E, geralmente as regiões com menores IDHs são as consideradas áreas de atração populacional. Obviamente não, né, gente? Pelo contrário, as regiões com menor IDH são as que mais expulsam pessoas e não atraem pessoas, tá bom? Então, resposta, letra D, de dado. A4. No mundo, cerca de 850 milhões de pessoas não têm acesso suficiente à alimentação. Observe a seguir o mapa que localiza áreas com maiores percentuais de população subalimentada, ou seja, numa condição alimentar abaixo do que é suficiente para a pessoa ficar nutrida, bem desenvolvida, tá? Após observar o mapa, analise as afirmações assinalando a alternativa correta. O que a gente consegue observar nessa análise do mapa? Ou seja, a parte que está aí mais escura e a parte que está riscadinha, achurada, significa que são justamente quais áreas? É justamente o que está ali na letra A. Há uma forte relação entre os elevados índices de população subnutrida e a forte concentração de renda, sobretudo nos países africanos. A fome, responsável pelas altas taxas de mortalidade infantil, está presente nos países com mais baixo IDH do globo. Então, de cara, a gente já conseguia observar que a letra A era a opção correta, tá bom? Na número 5, rotas de avião recriam o mapa do mundo. Um consultor canadense, Michel Marquetta, desenvolveu um sistema de visualização de rotas de tráfego aéreo ao redor do globo que recria o mapa mundi. Como mostra a imagem, atualmente há 58 mil rotas aéreas cruzando o céu nos 5 continentes. Na imagem, revelada por Marquetta, não causa surpresa o fato de que os pontos mais densos, ou seja, onde está com mais riscos, né, aparecem áreas onde muitas rotas seguem o mesmo tráfego e têm como destino as maiores cidades do mundo. O que representa, dentre essas opções que o livro traz, todo esse fluxo intenso das rotas aéreas?
Olha aí as opções. Aculturação de áreas periféricas, metropolização das regiões rurais. Gente, a gente precisa fazer uma ligação com as rotas aéreas dessas opções, tá? Globalização de países desenvolvidos, conurbação de aglomeração populacional. Dentre essas opções, a que mais bem se encaixa é justamente globalização de países desenvolvidos. É justamente onde você percebe no mapa o maior fluxo, né, de rota nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento. Tá bom? Essa foi a 5. Na 6, nós estamos, é uma questão que ela fala aí de países que sediaram a Copa, tá? E tem um mapa aí que vai mostrando, né, a evolução, ou seja, os países que já foram, perdão, não passei a página, que já sediaram, tá? E aí, a escolha dos países que sediam a Copa de futebol baseia-se em fatores variáveis. A partir de 2002, observa-se na tabela a diversificação geográfica dos países sede. 2 motivações para a escolha desses países a partir de 2002 são explicitadas em essa opção, essa questão, ela fala justamente que o esporte, a ideia é falar que o esporte ele acabou se expandindo, popularmente entre o mundo, digamos assim. E aí, isso obviamente aumenta o fluxo de países que participam, que é justamente uma característica da globalização, né? Vários países participando de forma mais intensa desse processo. Então, a opção certa era a letra C, a mundialização dos esportes coletivos. A multipolaridade das relações internacionais, ou seja, vários polos agora né, entre várias nações do mundo que desenvolvem esse processo esportivo, tá bom? Na 7, temos aí 2 imagens bastante interessantes. Uma mostra o tamanho da fábrica da Ford que a gente tem em 1928, quando ela foi inaugurada, e outra que era de 120 mil operários, isso na legenda da imagem, tá? E 8 quilômetros quadrados era o tamanho da fábrica. E já em 2001, bem mais recente, a fábrica da Ford tem 1,6 km quadrados e 8 mil operários. Aí justamente quer mostrar o que aconteceu nesse processo, nessa diminuição. As diferenças observadas entre a fábrica fordista e a fábrica pós-fordista são explicadas principalmente pela introdução de uma estratégia de organização produtiva. No pós-fordismo, qual dessas opções a gente tem como estratégia? Terceirização, né, gente? Por quê? Hoje, vários produtos, vários itens do processo de montagem de carro e de várias outros itens, né, no processo de industrialização, outros produtos, eles não são fabricados ali dentro daquela fábrica principal. Vêm de várias fábricas espalhadas pelo mundo, fábricas essas que escolhem, né, para se alocarem em países que ofereçam maiores possibilidades de lucro, ou seja, mão de obra mais barata, matéria-prima, isso tudo a gente já estudou. E aí, essas peças chegam na fábrica da Ford e compõem ali a composição desse produto. Antes não, tudo era feito, produzido dentro da fábrica, agora não, peças vêm de outros lugares, tá bom? Então, a opção era a letra B. Na 8, atualmente, a globalização está presente na vida de todos. Ela atua de modo marcante na ciência, na economia, na política e na urbanização. Em se tratando de economia, a globalização foi vital para a internacionalização do capitalismo financeiro, para o acesso a produtos e a culturas mundiais. Quando o assunto é urbanização,
Lá está presente a unificação de padrões de comportamento, também encontrados nas sociedades rurais graças aos avanços tecnológicos e de comunicação desenvolvidos e disponibilizados ao longo dos anos. Apesar do Brasil se beneficiar com a globalização, também sofre com as desigualdades econômicas por ela proporcionadas. Marque a seguir a alternativa que, respectivamente, melhor demonstram um aspecto positivo e um negativo da globalização no Brasil. Então vamos lá. Na letra A fala de a integração do mercado financeiro internacional e o acesso imediato à informação pela rede de computadores. Pessoal, não há nenhuma consequência negativa nessa opção. E ali pede, respectivamente, uma positiva e uma negativa, tá? Na letra B, o incentivo ao desenvolvimento industrial brasileiro e a geração em larga escala de emprego e renda. O incentivo à industrialização seria um positivo, mas pelo contrário, a gente tem uma diminuição de emprego, né? Em larga escala por causa disso. Na letra C, desvalorização da cultura regional e prosperidade econômica nacional. Tá invertido. Pede uma negativa. Não, perdão. Pede uma positiva e uma negativa. E aí está o contrário. Está negativo e positivo. Na letra D, possibilidade de intercâmbio científico com outros países e geração de... É o positivo, e geração de desemprego em razão da baixa qualificação profissional e da concorrência desigual entre as indústrias nacional brasileira e as multinacionais. Esse é o verdadeiro. E na letra E, baixo número de desempregados como positivo, nem é verdadeiro, nem... né? Não é o nosso caso aqui. Não temos baixo número de desempregados. Então, a resposta certa era a letra D, tá bom? Na 9... O desmatamento atual na Amazônia cresceu em relação a 2015. Metade da área devastada fica no estado do Pará, atingindo áreas privadas ou de posse, sendo ainda registrado focos em unidades de conservação, assentamentos e reforma agrária em terras indígenas. Ontem mesmo estava dando uma reportagem falando que está aumentando muito o desmatamento em áreas de proteção. Tamanho está nosso problema em relação ao desmatamento. Tal situação coloca em risco o compromisso firmado pelo Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP21, ocorrida em 2015. O desmatamento na Amazônia tem raízes históricas ligadas a processos que ocorrem desde 1970. Gente, a COP21, o principal objetivo era a diminuição de gases de efeito estufa. Ou seja, né, falava de aquecimento global e desmatamento está diretamente relacionado a essa questão do maior aquecimento da Terra, tá? Então, entre as opções corretas, nós temos aí desmatamento, apesar de atingir áreas de unidade de conservação, que inclui florestas, parques nacionais e terras indígenas, viabiliza a ampliação do número de assentamentos para a reforma agrária. Essas áreas, elas não têm a ver e não vão para a reforma agrária, tá? Elas são áreas que vão ser exploradas por grandes fazendeiros para agronegócio, não tem nada a ver com reforma agrária. Na letra B, as grandes obras privadas implantadas na Amazônia valorizam as terras, atraindo enorme contingente populacional, que por sua vez origina regiões metropolitanas que agregam à floresta. As regiões metropolitanas não agregam nada em relação à floresta, né? Mesmo que traga, né, avanço, não tem uma ligação, pelo contrário, danifica a floresta. Na letra C, a grilagem de terras em regiões de grandes projetos de infraestrutura, extração ilegal de madeira e construção de rodovias estão entre as causas do desmatamento da Amazônia. Bem óbvia, né, gente? Essa é a opção correta. Na letra D, só para a gente saber por que não era correta. A extração ilegal de madeira na Amazônia vem sendo monitorada por países estrangeiros devido às exigências da COP21, pois elas são os maiores beneficiários dos acordos da conferência. Gente, ela realmente é monitorada, mas não é a maior beneficiada em relação. Isso a ideia é para o mundo. Essa conferência, a questão climática, a questão do aquecimento global,
o desequilíbrio do efeito estufa é uma questão mundial. Não tem exatamente um beneficiário nessa história, para todos. Na letra E, os grandes projetos de infraestrutura causam degradação da floresta amazônica, com intensidade moderada e temporária, auxiliando a regularização fundiária. De novo, falou de regular a questão fundiária, ou seja, a distribuição de terras. Isso não acontece. E não tem nem um pouquinho de intensidade moderada e temporária, tá? Pelo contrário, existem áreas ali que somente um reflorestamento artificial para que viesse a se recuperar. Na letra 10, número 10, desculpa. Sobre a dinâmica dos complexos regionais no Brasil, é possível dizer que obedece critérios ligados aos aspectos naturais e ao processo de formação socioespacial do nosso território. Sobre os espaços brasileiros nesse tipo de regionalização, analise a afirmativa a seguir. Na primeira, dentro da proposta, parte de Tocantins e Mato Grosso integra-se a chamada região Centro-Sul. O norte de Minas Gerais faz parte do complexo regional nordestino e a porção oeste do Maranhão integra-se à Amazônia. Verdadeiro, gente. Só observar lá no mapa de complexos geoeconômicos, a gente fez essa aula também, ou rever o vídeo que vocês vão observar. Na 2, na década de 1960, quando o Geiger elaborou sua proposta, o Centro-Sul já tinha se consolidado como coração econômico, industrial e agropecuário do país, funcionando como fonte de capitais que dizimavam toda a economia nacional. Também era verdadeiro. Já era, sim, a parte mais desenvolvida, digamos, né? Em termos industriais e tal, um coração econômico do Brasil. No 3, o avanço das fronteiras agrícolas e a criação da Zona Franca de Manaus não promovem grandes modificações estruturais no povoamento da Amazônia. A mobilidade espacial na região ainda é pouco expressiva. A urbanização apresenta baixa taxa de crescimento e a população rural ainda sobressai na urbana. Gente, não é verdadeira por vários fatores. Houve, sim, muita modificação na estrutura, né? Trouxe progresso para a região amazônica e a população hoje é de maioria urbana, tá bom? Então, a resposta correta era a letra B. Somente a 1 e 2 está certa. Na número 11, uma forma de regionalizar o Brasil para avaliar a situação socioeconômica e as relações entre a sociedade e o espaço natural é dividir o país em 3 grandes complexos regionais, de acordo com a proposta do geógrafo brasileiro Pedro Pincha Geiger. Observe a figura em que está destacada uma proposta de regionalização. É aquela regionalização que a gente estudou, que dividia em grandes complexos geoeconômicos. Super tranquila, vocês poderiam observar lá no mapa, tá? A resposta certa era a letra D, que divide em complexo Amazônia, é o nome, Centro-Sul e o Nordeste, tá bom? Respectivamente. E na 12, o discurso oficial enfatiza o fato da região Norte e Nordeste estarem exibindo um crescimento econômico acima da média nacional na última década. Isso não é novo. O Nordeste cresceu uma taxa superior à do país em diferentes períodos. Na década de 1960, Celso Furtado animou-se com o desempenho da região Nordeste. Gente, realmente existe sim um crescimento, né, econômico bastante importante na região Nordeste, que, se a gente for comparar em velocidade de crescimento, está se destacando muito em relação ao resto do país. Mas a gente precisa lembrar que a região Nordeste sempre esteve bem abaixo, né, da região Sudeste e Sul, por exemplo. Então, ainda não alcançou o mesmo nível, ainda falta muito para alcançar, tá? Com base no texto e nos conhecimentos de geografia econômica e regional do Brasil, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Instrumentos de política regionais foram estratégias usadas pelo Estado brasileiro para instituir políticas econômicas visando estimular o desenvolvimento e diminuir as disparidades regionais. Essa é a opção certa, é a letra A. E eu vou falar um pouquinho sobre ela. A gente precisa lembrar que
foi realmente iniciativa do governo trazer melhorias essas em relação à construção de estradas, a atração através de impostos menores pro Nordeste, para também, além de trazer progresso para o Nordeste, obviamente, para desinchar um pouco a região Sudeste. A região Sudeste ela sempre se comportou como muito atrativa para os imigrantes que vinham da região Nordeste e para as indústrias, sendo que o espaço foi ficando cada vez mais saturado e aí era importante expandir essas indústrias para outras regiões. E aí, justamente nesse processo de descentralização industrial, aqui no Brasil, indústrias foram atraídas para a região Nordeste e trouxe bastante progresso e esses índices vêm em crescimento, tá? Bem, gente, espero ter colaborado. Sugiro, né, que façam os exercícios com bastante empenho. Se ficou alguma dúvida em relação a essas questões, manda para eu poder ajudá-los, tá bom? Conto com a dedicação de vocês mais uma vez. Muito obrigada pela atenção. Fiquem com Deus, continuem se cuidando.